Minabreu, quero aproveitar sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas. A gente começa sempre aqui com aquele panorama da Covid-19 para você aí de casa ficar bem informado, saber o que está acontecendo em relação à pandemia. Primeiro com as informações e os números no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois a situação da cidade de Campinas. A Covid-19 continua avançando no país. De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram 27.345 novos casos. No total, são 20.804.215 casos confirmados desde o início da doença aqui no Brasil em março de 2020. São 581.150 óbitos acumulados no nosso país. Então, ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, até esta quarta-feira, eram 4.269.138 casos da doença, com 146.015 óbitos devido à Covid-19. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Aqui, 373.188 casos confirmados desde o início da pandemia e Campinas, até esta quarta-feira, somava 136.103 casos da doença. Indaiatuba, 30.927 casos, Sumaré, 30.378, Americana, 26.766, Hortolândia, 25.754, Santa Bárbara do Oeste, 23.214 casos da Covid-19. Paulínia, 15.562. Itatiba, 14.646. Valinhos, 14.460. Agora os municípios com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, na sequência, aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. Lembrando que a última atualização de Olambra aconteceu no dia 26 de agosto. E a última atualização na cidade de Campinas, dos casos confirmados, 202 pessoas testaram positivo para a doença, o que mostra que ela continua circulando pela nossa cidade. E quando a gente fala em óbitos na RMC devido à Covid-19, são 10.882 mortes confirmadas. Em Campinas, até esta quarta-feira, foram 4.346 mortes acumuladas desde o início da pandemia. Sumaré, 968 óbitos, Americana, 822, Santa Bárbara do Oeste, 799, Indaiatuba, 771, Hortolândia, 714, Valinhos, 380, Itatiba, 321 mortes, Paulínia, 294, Nova Odessa, 236, temos ainda Montemor com 212 e Vinhedo com 203. Agora os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid-19. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e os únicos que mantêm menos de 100 óbitos devido à doença são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação à cidade de Campinas, mais 11 mortes foram confirmadas, 5 homens e 6 mulheres, 10 tinham comorbidades e uma pessoa era saudável, 8 acima dos 60 anos e as 3 pessoas abaixo de 60 anos, uma mulher de 46, mulher de 51 e uma outra mulher também de 51 anos. Minabreu, essa semana aqui no Câmara Notícia eu fiz uma entrevista falando sobre a importância da dose de reforço. Eu entrevistei o Luiz Carlos Dias, que ele é membro da Força Tarefa da Unicamp contra a Covid-19 e nós repercutimos essa dose de reforço, que seria essa terceira dose, para todo mundo que já tomou a segunda dose. Tem a da Janssen, que é a dose única, por isso que é importante a gente falar desta dose de reforço. O anúncio do governo federal era a partir do dia 15 de setembro. Aqui no estado de São Paulo, isso vai ser antecipado?
Isso, de acordo com o governo estadual, essa dose de reforço vai acontecer já a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de setembro, inicialmente para os idosos e adultos imunossuprimidos. Ao todo, são 7,2 milhões de pessoas que poderão ter a dose de reforço no decorrer da campanha, sendo que 1 milhão destes alcançados já nessa primeira fase, que vai até o dia 10 de outubro. A vacinação de quem tem entre 60 e 69 anos é um diferencial do Estado de São Paulo e uma decisão do governo do Estado de São Paulo, fundamentado na decisão também do nosso comitê científico, diferentemente daquilo que o governo federal decidiu. Acima de 70 anos, São Paulo decidiu fazer essa dose adicional para pessoas acima de 60 anos. No total, receberão doses adicionais da vacina 7.200.000 pessoas. A população de 90 anos ou mais iniciará, então, no dia 6 de setembro ao dia 12 de setembro, a dose adicional. A população de 85 a 89 anos, do dia 13 ao dia 19 do 9. A população de 80 a 84 anos e todo o grupo de imunossuprimidos, do dia 20 ao dia 26 do 9. A população de 70 a 79 anos, do dia 27 do 9 a 3 do 10, e vamos finalizar com a população de 60 a 69 anos, do dia 4 de outubro a 10 de outubro. Então, nessa sequência, trabalhando sempre com aqueles que completaram o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. E por que é muito importante esse calendário? Porque os municípios vão precisar olhar as carteiras vacinais e como isso está sendo distribuído no território. E ainda sobre a vacinação, o governo do estado fechou agosto com recordes de vacinação contra a Covid-19. No decorrer de todo o mês, foram registradas mais de 14,7 milhões de doses, com balanços que chegaram a ultrapassar 700 mil doses por dia no estado. Nos 31 dias de agosto, as 645 cidades do estado aplicaram 29% do total de vacinas administradas em toda a campanha, que completou ontem 225 dias. De acordo com o governo, 50% da população adulta já está vacinada. Com o total atingido de vacinação no esquema completo, e neste momento temos 51.390.196 doses de vacina aplicada. É o estado que mais vacina no Brasil e, como região, São Paulo vacinou mais do que muitos países do primeiro mundo. Isso é um orgulho para a ciência, a medicina e a saúde pública do Brasil e especificamente de São Paulo. Bom, Mirna Abreu, então a gente acompanhou o governador João Dória sobre este anúncio para o estado de São Paulo e a cidade de Campinas. Como ele disse aí, a Regiane disse, cada cidade vai adequar a sua realidade. E ontem mesmo a prefeitura já emitiu uma nota dizendo como será aqui na nossa cidade. Olha, Campinas vai ser aí, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, a vacinação vai começar pelos acamados e moradores em instituições de longa permanência. O reforço contempla as pessoas a partir de 60 anos que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Depois que esses grupos tiverem recebido essa dose de reforço, será então aberto o agendamento em ordem decrescente, conforme o que foi dito no Programa Estadual de Imunização. Ou seja, a ideia é atender aí até o dia 10 de outubro as pessoas com 60 anos ou mais. E de acordo ainda com o levantamento da Devisa, aqui na nossa cidade são 4.157 pessoas nesta faixa etária. A vacinação será nos 64 centros de saúde da cidade, que já fazem a imunização dos demais públicos, lembrando que apenas as unidades do Campina Grande, Carlos Gomes e Boa Esperança não aplicam a vacina contra a Covid. Inclusive,
A Secretaria Municipal de Saúde avisa que aguarda o envio das doses pelo Estado para, então, abrir o agendamento para este público. E para quem ainda não recebeu a primeira dose, o seu agendamento é através do vacina.campinas.sp.gov.br. Neste momento, com pessoas 15, 16, 17 anos. Lembrando sempre que se você tem 18, 20, 25, 30 e ainda não foi imunizado, faça o seu agendamento através do site. E lembrando também, olha, de acordo ainda, a gente falou agora há pouco dos números, em Campinas são 1.304.337 doses, de acordo com o último levantamento da Prefeitura. Então você está mais atualizada que o site aqui. Isso mesmo, olha, de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, são 449.444 pessoas já imunizadas com as 2 doses da vacina e 29.280 pessoas já tomaram a vacina de dose única. Agora, Mirna Abreu, a taxa de ocupação de leitos na cidade de Campinas, aquele acompanhamento que nós fazemos diariamente. Ontem nós falamos aqui, tinha voltado para 60% e hoje uma leve queda. Isso, olha, a gente tem dos 292 leitos disponíveis, a gente tem 169 ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 57,88%. São 123 leitos de UTI Covid livres aqui na nossa cidade. E ainda há 196 pacientes internados em leitos de enfermaria. E com a gente, inclusive, tem esses números, lembrando que hoje, de acordo com a Prefeitura, o Hospital Ouro Verde converte 20 leitos de enfermaria Covid para pacientes clínicos com outras doenças. Os leitos já estão disponíveis na central de regulação. A gente lembra que existe uma central de regulação que faz a distribuição e encaminhamento de pacientes que são atendidos nos prontos-socorros e também nas UPAs da cidade para ocuparem aí esses leitos de acordo com a orientação médica. Com essa mudança, a Rede Mário Gatti, que tem 163 leitos de enfermaria, passa a contar agora com 183. Lembrando que no dia 9 de setembro, a ideia é que os leitos de UTI Covid que ficam no Hospital Mário Gatti serão desativados para, então, a instalação de 30 leitos de enfermaria cirúrgica. E a gente acompanha essa conversão conforme os números e a ocupação for ficando um pouco mais baixa na nossa cidade. E é a nossa torcida, né? Aumento de vacinação e a taxa de leitos de UTI dessa ocupação que diminua o quanto antes. Vamos falar um pouquinho sobre transporte agora, especificamente de um trecho da rodovia Heitor Penteado. A gente já falou, inclusive, com o secretário Vinícius Roveretti sobre essa questão de conversão de vários trechos. Aqui ele falou da Júlio de Mesquita. Sim. E agora começa, então, a rodovia Heitor Penteado, lá na altura, perto do Gramado. Então, você que transita ali, agora vai ter uma terceira faixa, justamente para o transporte público. Olha, a ideia é ampliar a segurança e a fluidez no trânsito. Este trabalho são em 600 metros no sentido centro, desde a chegada pela Dom Pedro I até a altura na rua Silvia Siqueira Stevenson, próximo à Hípica. Tanto este trecho a partir do Parque Ecológico até o Gramado, quanto um quarto trecho do Gramado até a rodovia Dom Pedro I, também envolve ações da Secretaria de Serviços Públicos. Lembrando que a gente tem ali uma média de 50 mil veículos por dia, então você que transita, preste atenção nesses trechos que a gente tem faixas exclusivas para ônibus e também para transportador de táxi e ainda para quem usa aplicativos. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, cadastro aberto para as vagas na rede municipal de educação infantil. Isso, são as creches e também nós temos aí as entidades cofinanciadas que fazem esse serviço na educação infantil em Campinas. Então, olha, são vagas para o ano de 2022 que vão até o dia 22 de outubro. Cada inscrição pode ser feita no pré-cadastro, tudo junto, pré-cadastro-infantil.campinas.gov.br. Você pode também, caso não tenha acesso à internet,
procurar presencialmente uma escola infantil que fica mais perto da sua casa para que possa fazer essa inscrição. Ela não representa a matrícula, de acordo com a nota da prefeitura. Apesar de não ser a garantia de vaga, o cadastro permite que a criança receba uma classificação em uma das 162 escolas municipais de educação infantil ou nas 44 entidades colaboradoras. Então vamos repetir o endereço aqui, ó, www.precadastro-infantil-tudo-junto.campinas.sp.gov.br. Para fazer o cadastro, tem que levar certidão de nascimento da criança, documento com foto do responsável, comprovante de endereço, preferencialmente a conta de água, cartão do NIS para os que são beneficiados do programa Bolsa Família. Tá certo, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Anteriormente, com as notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas. Volta amanhã a partir do 12:30 com mais informações. Combinado, eu volto amanhã.